Tem Renato Kaiser na mira de 3 clubes brasileiros. No Vasco da Gama, o presidente Pedrinho explicou a decisão de vender 2 mandos de campo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. O presidente Pedrinho explicou os 2 jogos vendidos fora de São Januário. O Vasco enfrentará Botafogo e Palmeiras no Mané Garrincha. Abre aspas para o Pedrinho: tenho que ser responsável financeiramente com o clube. É lógico que quero jogar em São Januário, mas houve uma valorização. Os jogos do Vasco haviam sido vendidos por R$ 1 milhão cada, mas nós estamos vendendo agora por R$ 2 milhões, com a possibilidade de chegar a 2,5 milhões se passar de 50 mil pessoas no estádio. Estamos falando de R$ 5 milhões por 2 partidas. O dinheiro vai ser super bem-vindo para um Vasco que passa por dificuldades financeiras, tem problemas com o fluxo de caixa, além de uma série de dívidas deixadas pela 777 e que ainda não foram quitadas. Só para lembrar ou completar, Pedrinho, nessa entrevista ao Joel Silva, afirmou que o Vasco tem cerca de 20 milhões de torcedores e dá a oportunidade de torcedores fora do Rio de assistirem ao time também é uma boa iniciativa. Para fechar de vez, queria saber se você concorda com a declaração do Pedrinho, que colocou o Vasco como um dos 8 melhores times do futebol brasileiro nesse momento. Preciso te contar agora que Renato Kaiser, centroavante do Fortaleza, interessa a 3 clubes da Série A, ao Vitória, ao Vasco e ao Juventude. E a chance de o Renato Kaiser sair do Fortaleza depois da contratação do Daverson é enorme. Daqui a pouco eu falo sobre o Daverson, deixa eu só te atualizar sobre a situação do Kaiser. 29 anos de idade, mais reserva do que titular, ele tem jogado menos do que o Lucero. Temporada atual de 11 jogos e 3 gols. Tanto Vitória, quanto o Vasco, quanto o Juventude procuraram o Lion oferecendo uma proposta de empréstimo até o fim da temporada. O Fortaleza afirmou que não tem a intenção de negociar o atleta por empréstimo. A única condição aceita pelo Fortaleza, venda em definitivo a pedida de R$ 8 milhões, mesmo valor que havia sido gasto quando da compra do atleta. Importante contar que Vasco e Juventude não sinalizaram uma nova proposta. O Vitória apresentou a condição de uma oferta em definitivo com pagamento de R$ 4 milhões em 24 parcelas. Ainda não temos a resposta do Fortaleza. Só para completar, desde que foi comprado pelo Lion, Renato Kaiser disputou 53 jogos com 10 gols e 2 assistências, números que também incluem o empréstimo do atleta para um outro clube na temporada passada. Ricardo Gonçalves: Nicola, você viu o Pedrinho colocando o Vasco como um dos 8 melhores elencos do Brasil? Qual a sua opinião? Ricardo, outro dia eu conversei com o Pedrinho por telefone, a gente conversou, sei lá, quase meia hora. E ele não chegou a falar em estar entre os 8, mas ele tinha uma tese que era a seguinte: Nicola, quantos goleiros melhores que o Léo Jardim você encontra no Brasil? Eu falei, poucos. Ele falou, beleza. Quantos zagueiros melhores do que o João Vitor você encontra no Brasil? Eu falei, não são muitos, não. Nem sou muito fã do João Vitor, mas ele é bom zagueiro, tanto que foi pretendido por vários clubes grandes. Ele falou, Nicola, quantos laterais esquerdos são melhores do que o Piton? Eu falei, cara, não são muitos, não. Ele falou, bom, já falamos de 3, né? Aí ele foi para o meio campo, e aí ele falou do Coutinho, falou do... Quem mais que ele citou? Estou tentando lembrar dos volantes. Quais dos volantes ele... Do Verratti ele colocou também nessa lista. Quantos centroavantes hoje são melhores do que o Verratti? E acho que ele cita mais 1 ou 2 meio-campistas do Vasco. E aí a conclusão é que ele tinha um goleiro, um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante, o Coutinho, um centroavante. E que essa era uma espinha dorsal de 6 atletas que faziam do Vasco um time muito forte. Tá? Quer ver? Ó, Jair... Não sei se era o Jair que ele usava como exemplo, se era o Tietê, enfim, mas eram 6 jogadores que ele usava como para fortalecer a ideia de que hoje o Vasco tem uma espinha dorsal boa, forte, e que isso faria com que o Vasco tivesse chances de ir longe, especialmente nas Copas. Eu discordo do Pedrinho em relação a essa avaliação do top 8, tá? Não consigo concordar. Vamos lá, ó. O Internacional hoje tem mais elenco do que o Vasco, eu não tenho a menor dúvida. O Grêmio começou bem a temporada, mas depois deu uma série de rateadas. Eu não consigo hoje
entender se o Grêmio é melhor ou pior do que o Vasco, talvez no mesmo estágio, mas estou colocando o Inter, tá? Vamos para o estado de São Paulo. O São Paulo é melhor que o Vasco, o Corinthians é melhor que o Vasco, o Palmeiras é melhor que o Vasco. Eu tenho dúvida em relação ao Santos. Talvez o Santos seja melhor do que o Vasco, mas tenho dúvida. Então, precisava analisar um contra um. Mas vamos ignorar também o Santos. Estou ignorando o Santos e o Grêmio. Até poderia ser que os dois fossem melhores. Mas vamos excluir, vamos dizer que não. Aí vamos para o Rio. O elenco do Flamengo é bem melhor, o elenco do Botafogo é bem melhor e o elenco do Fluminense é bem melhor. Até porque os três grandes do Rio gastaram bastante nessa temporada, ou têm dinheiro para gastar, por conta da presença no Super Mundial de Clubes. As cotas de participação são estratosféricas. A simples presença na fase de grupos do Mundial garante aos clubes brasileiros 87 milhões de reais. Cada vitória na fase de grupos são mais 12 milhões, cada empate quase 6 milhões. Classificação para o mata-mata tem números malucos, de bons, né? Então já falamos, de Inter, de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, de Flamengo, Fluminense e Botafogo, tá? Eu acho que o Galo tem melhor elenco do que o Vasco, eu acho que o Cruzeiro tem melhor elenco do que o Vasco. Então, no mínimo, tem 9 times melhores do que o Vasco seria um G10. A gente pode discutir o Red Bull Bragantino, a gente pode discutir o Bahia, eu acho que o Bahia tem melhor elenco do que o Vasco também, tá? Então já citei 10 times. O Vasco estaria, a partir do 11º lugar, brigando com o Fortaleza, com o Santos, com o Grêmio, com o Red Bull Bragantino. Cara, é difícil. Mercadinho complicado, de investimentos pesados. Mas gostaria também de saber a opinião de vocês, como é que vocês viram essa declaração do presidente do Vasco, tá bom? Além do Vitória, Juventude e Vasco também estão na parada pelo Renato Kaiser, tá? Que é por empréstimo. Então, assim, Vitória, Juventude e Vasco na parada por Renato Kaiser. O Vasco de olho na possibilidade de ter um reserva para o Verratti, né? Ou para ter alguém que possa, eventualmente, até assustar essa condição de titular. E aí, mais uma informação: todo mundo tentando jogador por empréstimo. O Juventude, o Vitória e o Vasco. Mas o Fortaleza já deixou bem claro que não tem interesse de emprestar, só aceita vender o atleta, tá bom? Então, estamos trazendo aqui informações em primeira mão para vocês.